Pra turma, simbora, simbora, 1º de maio, feriado, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 11 horas da manhã, 11 horas e 6 minutos pelo fuso horário de Brasília. Vamos ver hoje a audiência, se vai ser uma audiência forte ou não. Aproveitem que estão em casa, prometo ser breve, mas trago algumas notícias aqui bem interessantes para a gente começar a semana com boas informações, com boas leituras sobre o mundo. Simbora, simbora! Olha aí, tem uma quantidade aqui razoável de gente, coisa boa. Vamos embora, entrando. Bora lá. Bora lá. Pessoal, só lembrando a vocês, tem muita gente nova chegando por aqui, que o Minuto Geográfico ele acontece toda segunda e toda sexta-feira. Toda segunda, toda sexta-feira, 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Mas quando acontecer algum feriado, dessa forma, a gente coloca para 11, 11h30, vai depender muito do local, de onde eu estou falando e tudo mais. Consegui voltar para casa hoje cedo, para não pegar trânsito, e é isso aí. Tranquilo? Bora se organizar. Posso começar? Vamos lá. Coisa boa. Que maravilha. Valeu, Murilo. Valeu demais. Que coisa boa. Vamos lá, Chaves também. Oi, Isabel. Tudo tranquilo? Vamos lá. Eu vou tirar só os comentários um pouquinho para que vocês possam se concentrar. Já tem uma quantidade boa aqui de pessoas ao vivo, mais de 300 pessoas. Vão mandando para os amigos e bora arrochar o nó. Pessoal, primeira notícia, eu comentei com vocês que o Paraguai, nesse final de semana, iria passar pelo processo eleitoral. E as pesquisas estavam dando uma disputa muito acirrada entre o atual partido, né, que governa o Paraguai há mais de meio século, o Partido Colorado, e o partido da oposição, a principal coalizão opositora. Mas as pesquisas erraram feio, tá? Não só no Brasil que as pesquisas surgem com falhas. Eu fiquei impressionado, eu estava vendo hoje pela manhã, fazendo a leitura hoje pela manhã, Santiago Penha, que é o candidato do atual presidente, ou seja, ele confirmou a hegemonia do Partido Colorado, ele venceu as eleições. Deixa eu dizer para vocês aqui, foi uma vitória folgada, tá? Só a título de consideração, não que o Paraguai seja um grande ator geopolítico global, não é isso. Mas eu fiz questão de trazer as eleições do Paraguai para cá, porque o Paraguai é membro fundador do Mercosul, que é um bloco que foi fundado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? No começo ali dos anos 90, final da década de 80. Paraguai vizinho ao Brasil, e Brasil e Paraguai têm negócios. Nós temos negócio, nós dividimos a fronteira e nós temos um negócio muito grande que é Itaipu Binacional. Tá? Basicamente, Itaipu pertence ao Brasil, ao Paraguai. O Brasil compra boa parte da energia de Itaipu que iria para o Paraguai. O Brasil compra e muito em breve, eu acredito que nesse ano ou talvez no próximo, o Brasil e o Paraguai vão sentar para renegociar os termos do contrato. Tá? Então isso tem um impacto aí razoável. Mas geopoliticamente, trazendo para vocês, algumas pessoas perguntaram na caixinha qual a importância do Paraguai. Só para dizer a você, a população do Paraguai é de quase 8 milhões de habitantes. Viu? O Brasil com 215 milhões, o Paraguai com 8 milhões. É semelhante aí, é menor que a população de Pernambuco. É semelhante à população de Santa Catarina. O Paraguai tem 406 mil quilômetros quadrados, isso equivale a metade da área do Mato Grosso, aquela zona ali de fronteira. E o PIB do Paraguai, eu estava vendo aqui, é 40 bi de dólares. O do Brasil, 1,6, cadê? O do Brasil, 1,6 tri, mas se eu pegar por outra consideração, o Paraguai vai para 100 bi e o do Brasil para 3,44 tri. Porque tem essa história do PIB nominal, o PIB de acordo com a paridade de poder de compra, mas só para mostrar para vocês que nossa situação é bem diferente da deles. Agora, essa sigla, o Partido Colorado, ele está no poder há 70 anos.
quase 70 anos. E a gente sabe que o Paraguai é um exemplo internacional conhecido de corrupção, problemas sérios de corrupção, tá? Problemas sérios de violência interna, narcotráfico e afins, e você tem um número significativo de brasileiros por lá, chamados de brasiguaios, brasileiros que trabalham com a soja, brasileiros que trabalham com comércio em geral, mas principalmente com agronegócio e outras atividades aqui que eu não preciso citar diretamente para vocês. Então, Santiago Penha, ele se elegeu, ele ganhou a eleição. Geopoliticamente, tem uma curiosidade, porque o outro candidato, o Efraim Alegre, ele disse que se ganhasse as eleições, o Efraim Alegre, ele disse que se ganhasse as eleições, ele ia romper com Taiwan. Só para vocês terem ideia, o Paraguai é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan como um país soberano. São pouco mais de 10 países no mundo que reconhecem Taiwan, Paraguai é um deles, e aí o Efraim disse, olha, se eu ganhar eu vou romper com Taiwan e eu vou me juntar com a China por conta da questão do agronegócio. Para o Paraguai é muito melhor ter a China de fato, comercialmente, como parceira. Mas enfim, tudo vai voltar, tudo vai permanecer dentro dos conformes, já que Santiago Penha ganhou a eleição. Tem outro ponto também sobre Israel. Porque havia um debate se a embaixada do Paraguai em Israel ficaria em Tel Aviv ou em Jerusalém. O Paraguai mudou a sua embaixada para lá em 2018, tá? Mas reverteu sua decisão em alguns meses, provocando a raiva de Israel. Então o Paraguai tinha colocado a embaixada em Jerusalém, depois voltou atrás, colocou a embaixada em Tel Aviv, e aí ele disse, né, o candidato que venceu a eleição, ele disse o seguinte, Santiago Penha disse o seguinte, se eu ganhar a eleição, pode acontecer da embaixada do Paraguai voltar para Jerusalém, ficar em Jerusalém. Isso vai causar com certeza um ódio muito grande dentro do mundo árabe, porque em tese Jerusalém era para ser uma cidade internacional, Jerusalém para ser uma cidade indivisível, né, com um governo neutro, mas muitos defendem que seria também ao mesmo tempo a capital de Israel. Então há esse debate todo a partir do momento que um país pega a sua embaixada em Israel, tira de Tel Aviv, e coloca para Jerusalém, é como se tivesse assim reconhecendo Jerusalém como a capital do Estado judeu, ok? Então isso também vai voltar para o debate. Saindo um pouco do Paraguai, eu estava lendo o The Washington Post. Vocês sabem, né, que um soldado americano vazou documentos do Pentágono, documentos considerados ultra secretos. Ele vazou numa rede social e aí, resultado, tem muito documento ainda que os jornalistas do The Washington Post estão parando para ler, para analisar. E aí agora, nesse final de semana, fizeram uma reportagem sobre o Brasil, falando diretamente sobre o presidente Lula, mostrando o seguinte, que em vários documentos vazados por esse soldado, não é, que inclusive ele está preso, o governo americano tem mostrado preocupação dos elos de Lula com a China, com a Rússia e com o Irã. Não sei se alguém lembra aqui as declarações recentes do presidente colocando Rússia e Ucrânia no mesmo patamar. Isso gerou aí um desconforto público, não precisa de documento para ver isso, foi um desconforto público aí por parte das autoridades americanas e também aqui do Brasil, em vários lugares do mundo. Eu comentei sobre isso aqui no Minuto Geográfico. E a preocupação também sobre o fato do Brasil ter autorizado navios do Irã de atracarem aqui. Alguém lembra disso? Não. Navios de guerra do Irã foram autorizados a passar mais ou menos uma semana por aqui. E isso gerou um descontentamento por parte dos Estados Unidos, porque o Brasil tem recebido navios iranianos no meio do contexto que o Irã vem escalando militarmente, teria sido algo lamentável. Só que os documentos, a Folha de São Paulo foi o único jornal do Brasil que repercutiu, pegou os documentos do The Washington Post e fez uma reportagem. Parece que nos documentos, quando você lê pela primeira vez, que a preocupação é falar somente sobre Lula e o Brasil. Não, nos documentos eles também mostram preocupação sobre África do Sul, Argentina,
Índia, Paquistão, Egito, porque os americanos investiram bilhões em alguns desses países, bilhões e bilhões, e os americanos não estão vendo esses países, de alguma forma, criticando a Rússia ou entrando no meio do debate dessa guerra para isolar a Rússia. Eles citam isso diretamente. Inclusive, deram um exemplo aqui no documento sobre o Egito. Para quem não sabe, eu pelo menos nem sabia disso, tá? Os americanos colocaram $1 bi no Egito. $1 bilhão, tá? No Egito, recentemente, e construíram uma grande usina nuclear naquele país, naquela nação árabe, uma usina nuclear para fins pacíficos, para energia. E aí os americanos perguntam agora, cadê o Egito? Batendo de frente com a Rússia, criticando a Rússia, ou fazendo críticas à China, ou, de repente, utilizando o canal de Suez estrategicamente para alguma questão. Não tem. Então, os documentos mostram uma insatisfação dos americanos percebendo que eles perderam espaço no cenário internacional para a China. Enquanto a China não se posiciona contra a Rússia no contexto da guerra, os países preferem se equilibrar, buscar uma neutralidade, pensando, eu não vou entrar numa bola dividida. Tá? É como se a China criasse um novo eixo, o eixo Pequim, um novo eixo diplomático, um novo eixo narrativo de opiniões e por aí vai. Tá? Beleza? Quem quiser pegar a reportagem completa, eu recomendo, entra no The Washington Post, tem que ser assinante, mas a assinatura não é cara. Nos 3, 4 primeiros meses você paga 99 centavos de dólar, e é um jornal que eu gosto, tá? É um jornal que é muito bom. Outra notícia é para quem gosta de futebol. Vejam que coisa interessante. O Manchester United ele tá para ser vendido. Disseram que desse ano não passa, ele vai ser vendido. E ontem um grupo de empresários, ligado a um sheik do Catar, fez a sua última oferta. Mais de 40 bilhões de reais para comprar o Manchester United. Pois é, seria a maior oferta, a maior venda de um clube esportivo do mundo. A maior oferta, a maior venda de um clube esportivo do mundo. Um espetáculo, assim, em termos de proposta financeira. Essa proposta foi feita por um presidente de um importante banco do Catar. O pai dele já foi primeiro-ministro, Catar, primeiro-ministro do país. E essa oferta, ela só confirma o que eu digo para vocês desde a Copa do Catar. Eu voltei do Catar com essa impressão. Eu já tinha dito isso para vocês, é que o Catar ele quer se transformar numa grande potência esportiva. O que eu percebo é que, de certa forma, o Catar vai continuar querendo, o mundo árabe vai continuar querendo sediar grandes eventos esportivos. Eu conheci uma pessoa que mora no Catar e ela estava lá trabalhando pela FIFA. Ela disse que o Catar tem eventos esportivos fechados até 2030. Vários eventos esportivos. Tem a Copa da Ásia, em 2024, a Copa da Ásia. E além da Copa da Ásia, tem os Jogos Asiáticos de 2030 e tudo mais. E aí querem comprar esse grande e importante clube. Então, a ideia é colocar o mundo árabe na mídia ocidental, dar visibilidade ao Catar, vai dar visibilidade, consequentemente, ao mundo árabe. Eu percebo que o Catar vem se posicionando para mediar conflitos do Oriente Médio, agora mesmo, só para dar um exemplo, agora ao vivo, tá? A ONU, ela está no Catar, representantes da ONU estão no Catar, debatendo o Afeganistão. E os talibãs, que governam hoje o Afeganistão, antes de voltarem para o Afeganistão, antes de retomarem o poder, os líderes estavam no Catar. O Catar está querendo se posicionar como, eu vou dizer aqui, uma Suíça do Oriente Médio, tá? Querendo mediar conflitos, mediar acordos. Recentemente um acordo entre Israel, um acordo que não saiu, mas conversas entre Israel e aquele grupo palestino, Hamas, a Jihad Palestina. O Catar foi fazer uma espécie de mediação entre Israel e grupos paramilitares extremistas palestinos. Tem muita coisa envolvida. É como se a gente usa o termo que a gente chama de sports washing. Já falei sobre isso aqui, que significa, traduzindo, lavagem esportiva. O Catar usa o esportes que movimentam emoções. O futebol mexe com muita gente, mexe com emoções,
Futebol é capaz de parar o mundo, parar uma guerra, inclusive. A gente sabe disso. Eles usam os esportes para quê? Como instrumento de propaganda. Para passar uma ideia de quê? De normalidade, para passar a ideia de força, para passar uma ideia de quê? De soberania, de ser um país forte, e por aí vai. E por aí vai. Então, a compra do Manchester United deve acontecer, deve sacramentar essa questão. Só tem uma polêmica. Eu estava lendo que a UEFA, ela não permite, a Federação Europeia, ela não permite que dois times de futebol que tenham o mesmo dono disputem o mesmo campeonato. O mesmo campeonato. E vocês sabem que o PSG, o Paris Saint-Germain, ele é do Catar também. É de um grupo ligado ao governo qatari. Aí como seria? PSG numa mesma competição, na mesma chave, enfrentando no mesmo jogo o Manchester United. Tem que ver como é que seria isso daí. Se eles vão começar, é tanto dinheiro rolando, se eles vão flexibilizar ou não essa regra, por aí vai. Beleza, turma? Prometi que hoje ia ser mais breve, porque é feriado, não vou falar tanto não. Minuto Geográfico virou quase hora geográfica, né? Estou aqui há mais de 15 minutos ao vivo. São essas as notícias. Tem outra notícia também. A China se estranhou com as Filipinas. Filipinas tem aliança com os Estados Unidos. Os americanos têm base militar nas Filipinas. Tem aliança militar com os filipinos, né, com Manila. E a China diz que todo aquele mar da China pertence a ela. A China diz que tem a soberania sobre todo o mar da China. É um mar muito importante para o comércio mundial. E aí um grande navio chinês quase colidiu com um navio filipino, de propósito. E os americanos disseram que se houvesse a colisão, os americanos iriam responder militarmente à China, ou seja, iriam começar um conflito na região. Isso repercutiu, mas é relativamente comum. Isso é relativamente comum. Sim, o chefe do Estado Islâmico foi morto ontem, sim, mais um chefe do Estado Islâmico. Mas é o que eu digo para vocês, matam a liderança do Estado Islâmico, aparecem outras. Mas ele foi morto, tá? Ele foi morto, quem anunciou foi Erdogan, a Turquia diz que matou, Erdogan está em plena campanha, o Erdogan. Aí para ele foi bom, politicamente. Diz que matou o líder do Estado Islâmico na Síria. Tá? Diz que ele foi neutralizado. Diz que ele foi neutralizado. Vão surgir outros. Vão surgir outros, tá? Sim, o Manchester City já é outro clube ligado ao mundo árabe. Newcastle também. Os árabes estão entrando muito forte nos esportes. Contratação de Cristiano Ronaldo por um clube da Arábia Saudita. A Arábia Saudita quer sediar a Copa do Mundo depois que o Catar foi sede. Também vai querer sediar a Copa do Mundo. 2030, eu acho que ela vai se candidatar. Por aí vai. Beleza? Olha aí, o chefe do Estado Islâmico do ISIS já foi substituído. Há poucos dias das eleições presidenciais. A eleição da Turquia vai ser 14 de maio. Eu vou cobrir para vocês aqui. Vai ser o maior teste para Erdogan, que ele está no poder há 20 anos. Bora ver. Ele perdeu popularidade, né? Aqueles terremotos mexeram muito com a popularidade dele. Vamos ver se ele consegue levar. Ok, turma? É isso. Vamos lá. Eu vou precisar ir agora ficar com as meninas. Foi muito boa a audiência. Um beijo grande para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta que eu não respondi, bora fazer o seguinte. Vocês podem mandar as perguntas nos comentários, que eu vou postar agora no YouTube e aqui, e eu vou respondendo para vocês. Fechado? Beleza? Maravilha. E Yasmin, não consegui ainda ler com detalhes. Deixa eu ler. Eu falo sobre o PL. Prometo que eu entro aqui para falar. Tá bom? Beijo. Paz de Cristo. Saúde e paz. Bora simbora. Fui. Simbora. Até sexta.